mandamento do Senhor Jesus lá no sermão profético, quando ele diz assim: quando disserem eis aqui ou ele ali, ele está lá, ele está não sei aonde, não vades nem o sigais, porque o reino de Deus está dentro de nós. E graças a Deus, porque o Senhor tem nos falado, tem nos alertado, tem nos edificado, e Ele está também nos preparando para sermos a sua igreja. Não quero agora fazer menção da peça que está sendo uma bênção na direção da irmã Silvia ali, graças a Deus. A primeira apresentação que eu participei, mas essa era uma peça que a igreja parece que já tinha outras oportunidades, de ter feito, mas a primeira vez que eu participei foi antes da pandemia e foi uma bênção. Eu tive grandes experiências com o Senhor através dessas ministrações do teatro. Às vezes os irmãos pensam que nós somos simples. Saiba que quando estamos representando, é Deus trabalhando e nos transformando ali também em instrumentos do Evangelho para outras pessoas. Quando nós cantamos, quando nós ministramos, todos nós que estamos aqui, mesmo os que estão assentados ali no último banco, às vezes só ouvindo a palavra, são instrumentos, são ramos que estão ligados na videira verdadeira, e aonde nós somos alimentados por essa videira, mas também estamos ali para produzir frutos, e frutos que serão bênçãos para a vida de muitos e de muitas pessoas. Graças a Deus por isso, e eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Nessas últimas séries que foram ministradas, não quero aqui ser presunçoso e dizer que vou dar continuidade ao assunto, mas nós ouvimos falar nas últimas mensagens sobre o que mesmo? Qual foi o tema? Gente, vamos lá. Comunhão. A palavra, vamos lá, comunhão, não é isso? E sempre a comunhão está sempre ligada com outra situação. Com o quê? Com a luz. Mas não foi por causa disso que eu preparei a mensagem dessa manhã. Na verdade eu não preparo nada, mas eu depois de entender a obra de Deus nas nossas vidas, não digo eu que já tenha entendido de uma forma plena e completa, mas à medida que você vai caminhando na luz, as coisas vão se esclarecendo, não é isso? E o Espírito Santo vai iluminando, vai clareando as coisas. E aí você vai descobrindo que você não caminha mais sem Deus, sem a direção dele. E que a igreja, a congregação, não é apenas um ministério de homens, de pessoas simples que pensam de repente, estudam uma coisa e vamos colocar para a igreja aprender isso. Não é isso. Eu tenho visto que, principalmente o bispo Alexandre, que está na liderança desse ministério, que o Senhor colocou na liderança dele, o bispo Josué, os demais obreiros, cooperadores e todos os que servem nesse ministério, têm uma orientação de Deus para conduzir a igreja, para conduzir esse pequeno rebanho, porque o rebanho de Deus na face da terra é muito grande, e assim o Senhor tem nos edificado. Então, quando nos propomos a trazer uma palavra que abrange a igreja, abrange todos nós, e outros que estão também pela internet ao alcance da nossa visualização e da nossa voz, o Senhor é que deve falar, é o Senhor que deve nos conduzir e nos usar como seus instrumentos, como seus vasos e como seus representantes aqui no mundo físico. E então é esta responsabilidade que eu creio e sinto e sei que todos nós aqui, enquanto obreiros, enquanto servos, enquanto ministros do Evangelho e da Palavra, tem para com a igreja do Senhor. E assim o Senhor, pelo menos eu sei que é isto que acontece. E eu perguntei: Senhor, precisamos, sempre quando o bispo José chega de repente, dia tal é sua vez. Eu falei: não, mas o bispo está numa mensagem tão boa. É sua vez. Agora ele vai tirar uma folgazinha. E eu falei: Senhor, o que é que o Senhor tem a falar para a tua igreja, para os nossos irmãos, para as nossas irmãs? E graças a Deus, a palavra que o Senhor nos trouxe, a que nós estaremos ministrando nesta manhã,
E eu creio que é uma palavra que está ligada à sequência daquilo que o Espírito Santo já vem falando nos últimos dias, nas últimas semanas. O tempo da igreja na terra urge. O tempo da nossa vida, da nossa caminhada na terra, mesmo que você esteja ainda sonhando e vivendo este mundo, urge, porque a presença do Senhor nas nossas vidas tem que ser mais impactante, tem que ser diferente para as pessoas que estão lá fora, para as pessoas que estão no mundo. E não dizemos isso de uma forma discriminatória, nós falamos isso de uma forma de amor, assim como o Senhor ama a todos, e Ele quer e deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E para facilitar e possibilitar estas condições, nós como igreja precisamos brilhar. Mas não a nossa luz, mas a luz de Deus que está em nós. Amém? Graças a Deus. Na abertura desta reunião, já foi lido o texto, que é o texto principal. Eu poderia ter deixado até para depois, viu, pastor José? Eu pensei, mas aí eu senti que não, entendeu? Porque o texto que foi lido está lá em 1 João, capítulo 1, eu acho que foi do versículo 3, né? Até do 3 ao 5, acho que isso. Isso. Vamos, põe lá a partir do versículo 3, irmão, por gentileza. Isso. O tema desta mensagem começa neste versículo 3. Porém, ao longo da nossa ministração, vamos estar desenrolando outros textos, para chegarmos até aqui. Esse aqui geralmente é a conclusão, é o texto conclusivo da nossa mensagem de hoje. Vamos ler. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vamos repetir tudo juntos? Essa última parte aqui, ó. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele, da parte de quem? Isso. Temos ouvido e vos anunciamos esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Graças a Deus. Deus, Ele começa a sua obra na luz. Sabia disso? Deus começa a trabalhar quando há luz. Então o texto que nós vamos iniciar não é bem esse que é o conclusivo, mas vamos entender um texto que está lá em Gênesis capítulo 1, versículos de 3 a 4, que diz o seguinte: Gênesis capítulo 1, versículos de 3 a 4. E diz assim: disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Esse texto aqui nos remete ao início da criação. Mesmo que sendo no entendimento que já temos uma recriação dos céus e da terra, não vamos falar do mundo, né, das eras primitivas, né, Bispo Alexandre? Vamos estar falando do que está registrado em Gênesis. Se nós olharmos um pouquinho ali do início, antes dos versículos que nós lemos, vamos ver que tudo estava em trevas. Tudo estava no escuro. Porém, nada foge à consciência, à ciência
e a presença de Deus. Diz também que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, que estavam em trevas. Mas de repente Deus, Ele já tem tudo programado, já tem tudo preparado, já tem tudo planejado. Ele tem o seu plano de criação ou de recriação. Ele não se compraz no caos. Ele não se compraz na escuridão ou nas trevas. Eu não estou falando aqui necessariamente agora, mesmo usando um exemplo das trevas físicas, mas no contexto divino e eterno, as trevas espirituais, elas impedem que haja um agir e um trabalhar, porque Deus trabalha na luz. E para Ele iniciar a sua obra, Ele decreta e diz: haja luz. E se nós formos ver também o próprio Senhor Jesus, numa das suas explicações, eu creio que, se não me engano, foi quando estava para ressuscitar a Lázaro, os seus discípulos o interrogaram dizendo: Senhor, que negócio é esse? O Senhor está querendo voltar para a Judéia? Lá eles estão querendo te matar. Aí Jesus fala assim: não são 12 as horas do dia? Enquanto temos luz, vamos andar na luz, porque na luz as trevas não podem e não têm força para a ação, para agir. E assim, quando Deus ele começa uma obra nas nossas vidas, é necessário que o nosso coração, as nossas mentes, a nossa vida, o nosso ser, ele tenha a condição de experimentar e de passar primeiro pela luz. É necessário que a luz de Deus comece a brilhar. E isso aconteceu quando o Senhor Jesus veio ao mundo. Isso acontece ao longo de toda a história da criação de Deus, o agir de Deus, a manifestação de Deus, o transformar de Deus, o criar de Deus. E poderíamos aqui estender a mensagem por um outro lado, se fôssemos levar pela questão da vida, das nossas vidas, quando está realmente desesperadora. Ele faz uma limpeza, Ele faz uma transformação, assim como Ele fez a criação do mundo. Ele deu vida a tudo que estava no caos. Ele transformou tudo. Na luz Ele foi trabalhando. E à medida que Ele foi trabalhando, que Ele foi fazendo, que Ele foi realizando, e viu Deus que tudo era muito bom. Inclusive eu creio, não vamos entrar nos detalhes, mas a nossa conferência tem um tema muito bonito e poderoso: na luz, na tua luz, vemos a luz. Mas vamos entrar e entender o que está faltando, o que está precisando acontecer em nossos corações e em nossas vidas, para que possamos alcançar esta condição, como está registrada lá nas cartas do apóstolo João. Precisamos entender e compreender como a luz de Deus trabalha no nosso interior e nas nossas vidas. E acontece, meus queridos, que às vezes a luz de Deus, a priori, quando ela se manifesta e quando ela nos interrompe a caminhada, interrompe, que eu falo assim, quando todos os homens, todas as pessoas, todos nós temos uma caminhada e vamos caminhando, e vamos andando, e vamos prosperando nos nossos planos, nos nossos projetos, na nossa vida. E de repente a nossa vida começa a ter umas guinadas estranhas e esquisitas. Às vezes as coisas de repente começam a não dar nada mais certo no ponto de vista humano, no nosso ponto de vista, nos nossos planejamentos, nas nossas condições diárias e cotidianas. E de repente achamos que é porque agora está tudo dando errado. Eu não quero dizer que mas pode ser que o que está acontecendo é que a luz de Deus te alcançou. A luz de Deus, quando ela nos alcança, ela nos impacta. Eu vou usar como exemplo um homem que é considerado apóstolo dos gentios. Todo mundo já sabe quem é, não é isso? Este homem, que é conhecido por inicialmente Saulo, e também depois ele é transformado ou passa a se chamar de Paulo,
Ele, antes da sua vida pregressa, antes dele ter o encontro com a luz, ele era um cara que ele era zeloso. Ele tinha excelente e bom testemunho de toda a nação judaica. Ele conhecia os mandamentos, ele conhecia as letras, ele conhecia Deus na questão humanamente falando e nas letras falando de mandamentos. Ele era tão zeloso a ponto de andar e caminhar, achando que ali estava servindo a Deus, perseguindo toda a igreja de Jesus Cristo e todos aqueles que se dissessem cristãos, e todos aqueles que defendessem a fé no nome de Jesus. Mas ele fazia não porque odiasse a Deus, ele fazia isso porque ele achava estar agradando ao Senhor, estar servindo ao Senhor, estar servindo a lei, estar servindo a sua religião. E ele era zeloso no que fazia. Enquanto os outros esperavam acontecer, o sinédrio e os sacerdotes, os principais, eles só reagiam mediante algum alvoroço público. Ele não, ele falou: não, eu vou procurar, eu vou pegar eles dentro de casa, eu vou pegar eles em tudo quanto for lugar, vou pegar nas cidades vizinhas, até Samaria eu vou também. Damasco, que era lá na Síria, vou também. Era um homem que era destemido e estava com uma sede tremenda, creio eu, de agradar e de servir a Deus. Na nossa vida cotidiana, nós temos muitos propósitos e temos também o propósito de servir a Deus, de andar com Deus, de sermos religiosos, de sermos defensores de Deus. E isso acontece de vez em quando, principalmente quando acontece algum evento aí social que provoca-se alguma situação como essa e você toma partido para um lado, toma partido para o outro. E acredita que com essa situação, dessa defesa de ideias, ideologias e até mesmo da religiosidade, achamos estar agradando ao Senhor. Mas pode ser que estas condições da nossa vida não são tão negativas e não são empecilhos para que a luz de Deus comece a brilhar nos nossos corações. Na verdade, aquilo que para Saulo estava o levando para longe de Deus, porque ele, como não conhecia Jesus Cristo, ele estava perseguindo e queria destruir a igreja de Jesus. Pode ser que às vezes revoluções como essas, pontos de divergência na nossa vida, pontos de conflitos na nossa vida, pois queremos agradar mais ao Senhor, queremos servir mais o Senhor. Às vezes Deus usa isso para que a luz de Deus te alcance, para que você seja alcançado pela luz. Acontece que, por muitas vezes, quando a luz de Deus nos alcança e somos alcançados por Ele, a nossa reação imediata não é tão positiva assim. A de Saulo, como nós vamos descrever, foi uma situação em que ele caiu do cavalo, praticamente, ele alcançado por uma luz, e ao ser alcançado pela luz, ele enxergou tudo, não foi isso? Ficou cego. Misericórdia, irmão Pedro. Sim. Às vezes, quando somos alcançados pela luz de Deus, ficamos cegos, imediatamente cegos. E isso por quê? Porque a nossa visão, às vezes, ainda é a visão distorcida. Às vezes a nossa visão é a visão natural das coisas. A nossa visão pode ser ela uma visão que ainda está cheia de religiosidade, cheia de legalismos, cheia de letras e conhecimentos, e ainda não ser a luz do conhecimento da graça de Cristo através do seu Espírito Santo. Mas essa reação de você se tornar cego, porque ao encontrar-se com a verdadeira luz você não consegue mais nada ver, às vezes é necessário para que possamos convergir no caminho pelo qual estamos caminhando. E isso foi necessário para Saulo, porque enquanto ele caminhava, ele achava estar indo para mais perto de Deus, estar fazendo a vontade de Deus.
mas a disposição de sinceridade que havia no coração dele, o Senhor Jesus já tinha um propósito para ele, o Senhor já tinha um plano para ele. E o plano que Deus tem para as nossas vidas não é muito diferente do apóstolo dos gentios. Olha que os gentios somos nós. E aí, por que não é à toa que ele também foi alcançado por isso, porque o Senhor conhece também os nossos corações e as nossas vidas. Quantas vezes estamos desejosos e sinceros, com o coração sincero de servir o Senhor, de agradar o Senhor, de andar segundo a vontade de Deus, de olhar para o Senhor, de fazer a vontade dEle, e vamos fazendo as coisas como nos impõe. Quanto mais carga colocam nas nossas costas, quanto mais fardos colocam nas nossas costas, nós gostamos, aleluia, graças a Deus, vamos fazendo. De repente, às vezes, até você lá na frente fica estafado, cansado, estressado, e começa a refletir que às vezes não valeu de muita coisa, tantas coisas que nós fizemos. Mas não se esqueça que a última palavra, que a última ação, que a resposta de Deus não é a nossa resposta, a palavra de Deus é a última palavra, não é a nossa. Não é o mundo que nos impõe as suas coisas e nós seguimos por aí achando que estamos enxergando e vendo tudo. Por isso que o Senhor Jesus, quando Ele fala, também lá no Sermão da Montanha, creio eu, dentro daquele texto, quando ele fala sobre a questão de nós olharmos para o argueiro que está no olho do irmão, é o nosso olhar humano, é a nossa visão humana, é a nossa luz humana, a luz do mundo. Mas a luz verdadeira precisa alcançar as nossas vidas, os nossos corações. Paulo, quando ele foi alcançado por essa luz, ele sai dali cego, mas ele não sai dali desesperado. Ele fica em jejum, ele fica em oração, porque ele sabe que Deus tem a última resposta. Deus irá guiá-lo, irá conduzi-lo. Quando você se vê diante do Senhor, quando Ele começa a trabalhar no nosso coração e remodelar a nossa forma de visão, de pensamento, de atitude, de entendimento, é um trabalho difícil. E eu creio que isso aconteceu com muitos nesse local, com muitos aqui nessa igreja, inclusive na minha vida também. E quando o Senhor Ele começa a trabalhar, é necessário que eu tenha coragem e disposição para olhar e enxergar o que o Senhor está revelando, porque você vai ver coisas terríveis. Na verdade, nós começamos a enxergar quem nós verdadeiramente somos, como é a nossa natureza, como é que nós somos. Às vezes nós temos a visão daquilo que nós mostramos para os outros. Às vezes nós somos aquilo, aparentemente falando, olha que maravilha, eu me apresento, vou no espelho, olha, eu sou desse jeito, e apresento para os meus semelhantes, para as pessoas à minha volta, tudo o que eu gostaria que eu fosse. Mas aquilo não é o suficiente para deixar a sua vida na luz, não é o suficiente para deixar a sua vida nas condições que Deus, Ele tem um propósito e que Ele deseja que você esteja. Às vezes é necessário sermos alcançados pela luz para que possamos enxergar quem verdadeiramente estamos sendo, como nós estamos agindo, como nós estamos pensando, como nós estamos servindo o Senhor, como nós estamos no caminho de Deus ou não. E essa luz, ela começa a trabalhar o seu coração e mostrar quem realmente você é, e máscaras começam a cair do nosso coração e a gente começa a ficar totalmente destruído, totalmente envergonhado, totalmente confundido, e a gente às vezes começa a dizer: meu Senhor, meu Deus, eu estou pior do que quando o Senhor me alcançou. Se não tivermos o entendimento que vem do Espírito, Paulo poderia também falar assim: estou arrasado, estou cego, agora o que eu vou fazer cego? Ele estava cego fisicamente, mas às vezes nós espiritualmente também podemos estar por um tempo momentâneo também como que cegos.
enxergando apenas aquilo que as sombras nos projetam. Aí eu peço aos irmãos paciência, talvez, e se eu não conseguir explicar o que eu quero explicar, porque quando nós caminhamos achando que estamos na luz, mas não estamos, tudo o que é projetado para a nossa visão humana, a nossa visão distorcida, são sombras, porque você está de costas para a luz, achando que está de frente, porque você não sabe a luz onde é que ela está, em que direção está, e ela projeta sombras distorcidas, tanto de você, quanto das pessoas à sua volta, e também de Deus. Passamos a entender Deus de uma forma difícil, complicada, e como já foi explicado muitas vezes aqui pelas mensagens desse ministério, às vezes você, em vez de olhar e ver Deus como o verdadeiro Pai Celestial, amoroso, cheio de graças, cheio de compaixão, o Pai que nos cuida, o Pai que nos corrige, às vezes você começa a olhar para Deus como simplesmente quando parecido com os pais, com o Pai Celestial que plantaram na nossa mente, na mente da nossa infância, na mente do início da nossa vida cristã. Aquele pai que não ama, aquele pai que está pronto para corrigir, mas não é um corrigir, está pronto para castigar e mandar você para as labaredas eternas para ser consumido. Mas há algo que precisamos compreender e precisamos renunciar essa visão velha. Há um texto interessante que está no livro de João, eu acho que foi João quando Jesus curou o cego de nascença, eu não vou lembrar os versículos não, mas se não me engano é João 9. Quando Jesus ele fala para aquele homem que era cego, antes já havia deixado de ser cego, e Jesus ele diz assim: eu vim para que aqueles que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aí os judeus que estavam do lado falaram assim: oxe, você está falando que a gente é cego também? E Jesus falou assim: olha, se vocês fossem cegos, seria até bom, porque vocês não teriam pecado. O bom é eu que estou acrescentando, tá? Mas como vocês dizem que estão vendo, por isso o vosso pecado permanece. O caso daqueles judeus, que eu vou levar para uma cegueira que era pior do que a cegueira da incredulidade, era uma cegueira que eles enxergavam a luz e eles tiveram uma reação diferente a que Saulo teve. E isso é possível quando a luz de Deus brilha nas nossas vidas. Tem um outro texto de João que ele diz assim: saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco. E aqui onde eu quero chegar nessa terceira, nesse tipo de cegueira, é uma cegueira espiritual que é a mais complicada e perigosa. Quando você é alcançado pela luz de Deus, seja no momento em que você tem andado, às vezes nós andamos da nossa maneira de visão distorcida, mas quando a luz de Deus nos alcança, acontece um impacto aqui dentro do nosso coração, e às vezes nós saímos, muitas vezes, saímos de um local como este e falamos: não vou voltar lá mais, porque isso está confundindo a minha cabeça. Não vou voltar lá mais porque eu entendia de uma forma, agora isso aqui está tentando me tirar, ou seja, eu estou perdendo as minhas bases de convicção, as minhas bases de crença, e eu não estou conseguindo entender mais as Escrituras como eu entendia antes. Eu quero falar para você, meu irmão, que nós, se já passamos, ou se você ainda não passou, ou talvez nessa caminhada, na verdade nós estamos ainda caminhando na luz, e consequentemente a luz de Deus vai nos confrontar. E quando nós reagimos a esse confronto, é aonde está a condição de como filho de Deus você se comporta. Porque às vezes, como disse o bispo Alexandre e o bispo Josué várias vezes, ainda não temos aquela revelação que a gente, de 4 anos atrás, a gente não deu em conhecimento. Não estamos, antes a gente entendia que era uma forma, agora não entendemos uma forma um pouco mais elevada.
É assim que a luz de Deus vai trabalhando no nosso coração, nas nossas vidas. Ela vai nos moldando, vai nos conformando e vai nos transformando à medida que nós caminhamos na luz. Mas para que a luz de Deus ela brilhe de uma forma transformadora, é necessário eu abrir o meu coração, Senhor, como Saulo abriu. Ele foi alcançado pela luz, ele disse: quem é, Senhor? Ele percebeu que aquela luz que brilhava e que o deixava cego era uma luz mais forte do que tudo que ele imaginava, do que ele acreditava, do que ele entendia, do que ele conhecia. E ele disse: o que eu devo fazer? O que é isso? Ele falou assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues, volta e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E ele se submeteu a isso. Por muitas vezes o Senhor tem falado e fala aos nossos corações. Quando nós somos confrontados pela luz de Deus, ficamos às vezes confusos, sem direção, sem entendimento. Mas é necessário que o nosso coração seja humilde e seja quebrantado o suficiente para que possamos olhar para o Senhor e perguntar: Senhor, o que é necessário fazer? O que é necessário e preciso? O que é conveniente fazer para que eu possa agradar o Senhor, que eu possa andar na luz? E às vezes, por um pouco de tempo, você vai ficar à mercê de alguém que possa dar a mão para você e te conduzir. É uma situação de fragilidade, mas ao mesmo tempo, você, se tiver paciência e esperar pela revelação do Senhor, pela graça do Senhor, pela manifestação do Senhor, pela resposta do Senhor, Ele vai te fazer diferente e ter uma visão diferente e própria. Saulo esperou 3 dias, e ali ele ficou, e quando ali ele estava pensando: o que vai ser de mim agora? Porque ele já estava arrebentado, todo mundo o conhecia como aquele cara zeloso na lei. Como é que ele ia agora se voltar, ser um daqueles a quem dantes ele perseguia? Mas isso, para Saulo, ele abriu mão de toda o seu orgulho, de todo o seu eu, e ele esperou que Deus falasse com ele, que Deus o transformasse. Às vezes muitos de nós, e nós mesmos, precisamos também que Deus transforme os nossos corações, que Deus quebrante a nossa alma, a nossa vida, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando o Senhor começa a falar com a sua igreja, Ele deseja que a sua igreja reaja não de uma forma a voltar as costas e virar-se contra a luz e começar a andar distantes, não, mas aquele que é alcançado pela luz do Senhor, ele começa a seguir a luz. Aquele que deseja ser transformado pelo Senhor, Saulo, o impacto foi tão grande que ele precisou ficar cego, mas ele se colocou na disposição de Deus, e quando os seus olhos foram abertos depois do 3º dia, escamas lhe caíram dos olhos, e ele passou a enxergar, e ele passou a anunciar a palavra. Assim também, quando o Senhor começa a falar nos nossos corações, muitas vezes precisamos ficar cegos, mas não cegos de uma forma negativa, mas cegos às vezes: Senhor, e agora o que eu faço? Porque antes eu achava que era assim, agora eu não sei mais o que fazer. Mas peça a direção ao Senhor, porque o Espírito de Deus, Ele trabalha nos nossos corações de uma forma coletiva e também individual, falando aos nossos corações, falando às nossas mentes e nos orientando. E a sua palavra é ensinada, é falada, e Ele começa a transformar até que a cegueira dos nossos olhos espirituais comece a cair e começamos a enxergar não mais pelos nossos antigos olhos e visões humanas, mas passamos a enxergar agora pela visão do Espírito, pela visão de Deus. Passamos a olhar para as pessoas, para o mundo e também para a nossa comunidade de uma forma diferente, como o Senhor da igreja olha. E ali nós vamos ver o agir e o transformar de Deus. O mesmo Senhor Jesus, a mesma fonte da luz que brilhou nos olhos e na mente e no coração de Saulo,
É a mesma fonte que hoje brilha e resplandece no meio da sua igreja, tanto aqui como em toda a face da terra. Não existe nenhum empecilho, nenhuma dificuldade, a não ser que quando colocamos essa dificuldade e esse empecilho nos nossos corações, nas nossas mentes, para não seguirmos o Senhor. E podemos. Olha só, podemos. A luz de Deus é forte? Sim. Ela transforma? Sim. Ela pode transformar, ela pode manifestar-se? Pode, sim, Ele pode todas as coisas, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Mas é necessário que quando eu tenho esse contato com a luz, o meu coração esteja disposto. Senhor, eu estou aqui pronto para ouvir a Tua voz, me conduza, eu preciso entender a Tua vontade. Quando o nosso coração está disposto a seguir o Senhor, Ele não nos deixa em trevas. E também Ele nos conduz de uma forma que não estaremos andando como outros e muitos nas trevas. No tempo de Jesus, há muitas, não precisa citar isso aqui, porque no livro de João está cheio. E a luz veio ao mundo, e o que é que os homens fizeram? Amaram mais as trevas. E isso às vezes a gente fala, isso foi os homens do tempo de Jesus, foram os judeus. Mas nós também somos tentados todos os dias a seguir as trevas. Todos os dias estamos tentados a andar nas trevas. Eu quero deixar aqui, vamos colocar aqui um texto, que está no livro de João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículos de 7 a 11. 1 João, capítulo 2, versículos de 7 a 11. O que nós vamos entender é quem anda na luz e quem anda nas trevas. Porque é muito fácil a religião chegar para você e dizer, você está nas trevas, e como é que eu tenho esse parâmetro? Como eu saber que estou nas trevas? Como eu saber que eu estou na luz? Na verdade é mais fácil para quem está na luz saber do que quem está nas trevas, porque quem está nas trevas tropeça em tudo, não sabe nada e acha que está tudo certo do jeito que ele entende e compreende, com a sua mente e a sua visão cega. Mas há uma diferença. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Prossiga. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão até agora está? Então a gente pode saber. Quando nós estamos, pode deixar aqui um pouquinho, irmão, esse texto. Quando nós estamos em trevas, o apóstolo João nos dá esse parâmetro. Nós, sempre o tempo inteiro, de uma forma ou de outra, estamos odiando. E o odiar, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas é o aborrecer o irmão, o não querer bem ao irmão, não desejar o bem para ele, antes o mal para ele. E não queremos estar com este irmão, não termos a prazo e agrado, não que você tenha que sair abraçando e todo mundo e convivendo com todas as pessoas 24 horas, não é bem isso. Mas é aquele sentimento de destruição e de morte que você tem pela outra pessoa. E quando isso acontece no nosso coração, ainda nos falta alguma coisa, que é a luz de Deus. Ainda estamos em trevas. Prossigamos. Aquele que ama a seu irmão, o que acontece com essa pessoa? Ele permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Meus amados, para andar na luz parece muito fácil, e porque o Senhor Jesus, ele disse, aquele que me segue, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas é necessário eu ter uma decisão, eu tomar uma decisão. Por que que os judeus
e os fariseus, e os sacerdotes, e os escribas, e aquela gentalha toda, ouviam Jesus pregar. Eles estavam lá em quase todos os discursos de Jesus, mas eles seguiram Jesus? E por que eles estavam nas trevas? Por que aquelas pessoas elas estavam em trevas? Elas amavam Jesus? Elas queriam matar Jesus. E aí é que onde nós precisamos entender a diferença da luz e das trevas nos nossos corações. Quando passamos da morte para a vida, nós amamos os irmãos, mesmo aqueles irmãos mais difíceis. E na verdade, parece que o problema é com os irmãos mais difíceis mesmo, porque é muito fácil nós amarmos aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nós amamos, aqueles que nos querem bem. É fácil, todos devem amar, inclusive aqueles que estão nas trevas. Mas aquele que está na luz, ele passa a amar aquela criatura, aquele que está distante, aquele que está lá longe, aquele que perece, aquele que se perde, e não passamos mais a ter um olhar de indiferença. Às vezes essa questão é uma questão que pode ser coletiva. A estarmos aqui dentro ou em outro lugar de convivência cristã e de busca de Deus é muito bom. Mas estamos tendo a mesma compaixão, a mesma empatia, a mesma sensibilidade, a mesma compreensão, a mesma bondade para com aqueles que estão lá longe, lá fora. O que acontece quando eu vejo alguém que é carente e necessitado? Como está a caridade e o amor de Deus no seu coração? Num outro texto, o apóstolo João ele fala assim: olha, quem, pois, tem bens do mundo, vendo o seu irmão carente e necessitado lhe cerrar as entranhas, estará nele, porventura, o amor de Deus? Isso começa com as pequenas coisas que o Senhor começa a trabalhar no nosso coração. Quando nós percebemos que esse agir de Deus, ele começa a quebrar toda essa nossa indiferença, quando o Senhor começa a quebrar toda essa insensibilidade, quando o Senhor começa a quebrar todo esse orgulho que há no nosso coração, e soberba e egocentrismo, e começamos a olhar com mais amor, mesmo aquele que está na pior condição, mesmo aquele que está na pior situação e que tenha cometido os piores feitos, os piores pecados, mas passamos a olhar com compaixão, com misericórdia, com graça, e pedindo ao Senhor que da mesma forma como Ele nos alcançou, porque nós não somos melhores do que os outros, que o Senhor também o alcance, que o Senhor também se manifeste a Ele, que o Senhor também destrua as trevas que está sobre a vida dele e que o traga para a luz. Meus queridos e amados, é para isso que nós fomos chamados. Ou você pensa, ou nós pensamos que estamos e fomos chamados por Deus para apenas ficarmos sentados sem nada fazer e ouvindo o pastor Alexandre, o bispo Josué e os demais obreiros e cooperadores pregar e ministrar, e os ministros do louvor anunciar e cantar, sem que nós possamos fazer diferença onde estamos plantados e onde estamos vivendo? O Senhor, eu creio que foi a mensagem da semana passada, o propósito da igreja não se encerra nela mesma. O Senhor tem um propósito maior para a sua igreja, e para alcançarmos esse propósito maior que o Senhor tem para a sua igreja, precisamos primeiramente olhar para a luz, seguir a luz, porque temos que andar na luz. Se não andarmos na luz, você pode se esforçar do jeito que for, você nunca vai ser bem sucedido, assim como Paulo, que antes era Saulo, andava pensando que estava na luz, mas ele fazia tudo o contrário. Assim, quando nós andamos na nossa própria luz, que é trevas, nós vamos andar errantes, achando que estamos fazendo tudo certo. Mas quando andarmos na luz de Deus, na luz de Cristo, quando ouvirmos a palavra do Senhor, quebrantarmos os nossos corações e pedirmos Espírito Santo, sim, o Senhor é o Senhor da igreja, e eu quero ouvir a tua voz. Não é assim na peça? Mas não é assim em Apocalipse, nas primeiras cartas, ou nos primeiros capítulos para as 7 cartas da Ásia. Quando Jesus encerra as cartas, ele diz para cada uma delas o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
E aí as igrejas estão onde? As igrejas é lá na frente. Não, é você. Você faz parte da igreja. Você é membro do corpo. Você é membro da igreja. O Espírito Santo está falando hoje, não é amanhã, nem depois, nem falou antes. Ele fala agora, e Ele fala aos nossos corações, porque Ele quer nos levar a construir um reino de sacerdotes. É isso que está nas cartas de Pedro, e também lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Ele diz assim, ele fala que eu, João, tal, mas também da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. Em seu sangue ele nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, ou um reino, nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aqui encerra aquela parte que nós lemos do início. Se andarmos na luz. Então nós vemos que para andarmos na luz nós precisamos ter uma disposição no nosso coração. Precisamos conhecer a luz. Precisamos reconhecer que a luz verdadeira é Cristo Jesus, que veio ao mundo, que o Pai nos deu, é o seu Filho. E Ele precisa, os seus mandamentos precisam ter guarida no nosso coração. Porque para o mundo, os mandamentos do Senhor Jesus, os mandamentos de Cristo, são pesados. Mas para nós, que somos filhos, o que é que o apóstolo diz? E os seus mandamentos não são pesados. Se os seus mandamentos não nos são pesados, vamos conseguir andar na luz, porque a luz dele manifesta, e ele vai limpando tudo aquilo que não agrada a ele. Ele vai mostrando todos os nossos defeitos, todas as nossas fraquezas, todas as nossas falhas. Aí alguém diria, eu creio que isso tem acontecido com muitos de nós aqui. Quando não ouvíamos a palavra de qualquer forma, sempre nos achávamos inchados, cheios de Deus, cheios, não estou falando que não, mas cheios com aquele orgulho próprio. Eu conheço tudo, sei tudo. Eu esses dias estava falando com o bispo Alexandre Bispo. Antes de eu conhecer o DEVAP, eu me garanti em qualquer debate bíblico, porque os debates bíblicos aí eu ganhava. Na verdade, se fosse levar pelo lado da palavra, eu ganhava, porque eu conhecia a Bíblia, já havia lido a Bíblia várias e várias vezes, e conhecia versículo por versículo. Não, quando eu vi o primeiro debate, que foi na casa eu acho que foi lá do irmão Hernani, acho que é isso, lá era num condomínio que tinha por aí, isso foi em 2010, 2011, aí eu falei assim, eu vou debater com o bispo Alexandre? Não, eu preciso entender esse negócio direito aqui, porque era um estudo bíblico. Não, aí é interessante, marcaram um debate para mim, eu estava lá não sei aonde, disseram que tinha um debate para mim, eu falei, para mim? Eu não marquei debate nenhum. Alguém. Mas foi o impacto que causou. Eu falei, pai, tem alguma coisa que eu não estou entendendo, e eu preciso do teu conhecimento. Mas há muitos que endurecem o coração e acham que sabem tudo. Se nós endurecermos o nosso coração, não veremos a glória e a luz de Deus brilhar. Então, quando nos é revelada a nossa condição e vamos, Pai do céu, nós temos defeito pra caramba. Eu tenho defeito demais da conta. Como é que o senhor quer um negócio desse? Cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de pecados, cheio de tanta coisa. Mas é aí que a graça de Deus se manifesta. É aí que a graça de Deus nos torna fortes, porque antes você confiava na sua própria sabedoria, antes você confiava na sua própria força, antes você se estribava no seu próprio conhecimento, agora você passa a confiar naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que é o Senhor que te fortalece, naquele que é o Senhor que perdoa as tuas iniquidades, é o Senhor que sara todas as tuas enfermidades, e é o Senhor que te levanta, é o Senhor que te fortalece, e é o Senhor que diz, eu sou contigo. É assim.
Quando você confia no Senhor, as suas trevas que antes você achava que era luz, elas vêm à tona. Realmente você fica exposto, você fica descoberto, você fica envergonhado, porque você sabe agora quem você é. Mas ao mesmo tempo começa um processo diferente na sua vida, começa uma transformação diferente, porque o Espírito Santo de Deus começa a brilhar em todos esses cômodos do seu coração, da sua mente, da sua alma, do seu espírito, e você começa a ser iluminado e começa a caminhar pela luz. Mas aí, irmão Pedro, como é que eu vou ficar? Porque alguém conhece os meus defeitos, os meus pecados, vai me acusar. O primeiro a te acusar vai ser o diabo. Mas tem um problema, não tem uma resposta para isso. Coloca lá novamente, em 1 João, onde nós lemos no texto anterior, 1,7. 1 João 1,7. Nós vamos encontrar aqui a solução para as nossas vidas. O que acontece? A primeira coisa, mas se andarmos na luz, é porque essa tradução, a tradução ARA, diz assim, na tradução ARC, que é a revista atualizada, ou corrigida, perdão, diz assim, mas se andarmos na luz. Aqui está a mesma coisa, se porém andarmos na luz. O que acontece com o acusador? O que acontece com as nossas falhas, com os nossos erros? Agora a gente sabe que a gente está cheio de problema, está cheio de defeito, está cheio de pecado, está cheio de acusação. E o que vai acontecer? Será que andar nas trevas não é melhor não? Porque fica tudo isso escondido, a gente só mostra aquilo que a gente quer mostrar para os outros. Mas a sua vida não é transformada, a sua vida não é revigorada, a sua vida não é vivificada, a sua vida não produz fruto algum importante para Deus. Ela só passa a produzir frutos quando começamos a andar na luz. E andando na luz, como Ele está na luz, passamos ao que? Ter comunhão uns com os outros. Aquela pessoa que você tinha antes aversão, aquele grupo de pessoas ou pessoas que sejam tanto aqui na igreja como lá fora no mundo, quando não olhávamos para elas, as rejeitávamos, as desprezávamos, e condenávamos, passamos a olhar com amor, com misericórdia, e agregamos e trazemos também essas pessoas, ou procuramos trazê-las para a luz, porque na luz o Senhor está, e nós devemos estar, e as pessoas que estamos amando também, queremos trazê-las para a luz. Temos comunhão uns com os outros. E o que acontece com as acusações, com as minhas falhas, com os meus erros, com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com aquilo que eu estou nu, exposto, que na luz está tudo manifesto? Meus queridos, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho do Pai, nos purifica de todo o pecado. Não tem acusação, não tem nenhum acusador que seja mais poderoso do que aquele que nos ama, do que aquele que morreu por nós e nos lavou dos nossos pecados. Não tem nenhum empecilho, nenhuma mancha que possa nos tirar da presença de Deus, que nos possa tirar da luz, se caminharmos na luz. E assim precisamos caminhar, para que a obra de Deus, a obra eterna de Deus, comece a se realizar e a se completar nas nossas vidas. Deus começa o seu trabalho na luz, e Ele conclui o seu trabalho também na luz, e nós precisamos ser a luz do mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que essa palavra possa estar nos nossos corações e produzir frutos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.